Minha vida foi marcada por perguntas que não me deixavam dormir. De onde veio a Bíblia que tenho em minhas mãos? Como um livro atravessou séculos de perseguições, guerras, traduções e ainda hoje continua a transformar corações? Eu cresci ouvindo que a palavra de Deus era santa, mas descobri que ela também carrega uma história oculta, feita de homens e mulheres que arriscaram tudo para que chegasse até nós. Foi quando mergulhei nessa busca que percebi algo maior. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um testemunho vivo que atravessa o tempo para falar ao nosso presente. Ela me deu direção quando eu estava perdido. Trouxe esperança quando tudo parecia desmoronar e me mostrou que fé não é teoria, é vida real. E é por isso que estou aqui com você. Minha missão é revelar não apenas os fatos, mas também as conexões que podem despertar em você uma nova compreensão. Não para te dar respostas prontas, mas para te convidar a viver sua própria jornada com a palavra de Deus. Cada episódio dessa série é mais do que uma história. É um convite, um chamado para olhar a Bíblia não só como um livro, mas como um caminho que pode transformar o coração, a mente e o futuro. Eu sou Tião Queiroz e junto com você quero caminhar nessa jornada que começa agora. Você já parou para pensar que a Bíblia que você lê hoje é fruto de muitas traduções? Mas será que toda tradução é fiel? E por que a famosa Vulgata Latina, causou tanta polêmica e divisão entre os cristãos durante séculos? No episódio de hoje você vai descobrir como surgiram as primeiras traduções da Bíblia, o impacto que elas tiveram na fé e na cultura, e por que a Vulgata se tornou um marco na história, mas também um ponto de conflito. Mas antes, dá o seu like, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Quem ficar até o final vai receber um presente especial e exclusivo que preparei para você. Um e-book chamado Linha do Tempo da Bíblia, dos manuscritos ao digital, que vai complementar essa série e aprofundar ainda mais o seu entendimento. A primeira tradução da Bíblia aconteceu no Egito. A Bíblia é conhecida como Septuaginta. Septuaginta vem de 70, do número 7. Na verdade não eram 70, eram 72 anciões que fizeram a tradução. 72 porque eram 6 de cada tribo. São 12 tribos vezes 6, 72, mas preferiu-se então se nomear como Septuaginta, a Bíblia dos 70. Isso aconteceu no Egito. Logo em seguida, passado algum tempo, no século IV, surgiu a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é uma tradução de São Jerônimo, feito para o latim popular, por isso Vulgata, que significa popular, Latina porque era o idioma da época, o idioma usado muito pelos romanos. E essa Bíblia foi traduzida a pedido do Papa Dámaso, isso, como eu disse, no século IV. E a Bíblia que nós conhecemos hoje, que nós utilizamos no Brasil, foi uma tradução de João Ferreira de Almeida. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, com aquele português que às vezes a gente não entende direito, por causa da época em que foi feita a tradução, foi feita então por João Ferreira de Almeida. Agora, qual é o grande, a questão de saber qual foi, por que a Vulgata Latina ficou tão conhecida e tão famosa? É que até o século IV já se tinha estabelecido o cano. O cano havia sido já sido de comum acordo por todas as religiões que acreditam na Bíblia e seria formada por 66 livros. Só que o Papa Dámaso, ele entendeu que deveriam conter alguns livros que são históricos, livros que contavam a história do povo judeu e que deveria ser colocado também na Bíblia. Portanto, 7 livros que acabou formando a Bíblia Católica com 73 livros. Então essa é a diferença. Até hoje, os protestantes usam a Bíblia com 66 livros e os católicos
com 7 livros a mais por conta desse pedido do Papa Damaso. Qual é o problema, né? Qual o problema de você ter 7 livros? Nenhum, porque são livros históricos. Por exemplo, nós jamais conheceríamos a história dos Macabeus se não tivesse a Bíblia contendo esse livro, a Bíblia Católica. Também nós não saberíamos um pouco da cultura judaica com relação à festa das luzes, que é o Natal, próximo do Natal deles lá em Israel, né? É a festa das luzes porque a história conta que quando o templo foi destruído, os Macabeus queriam voltar a adorar a Deus, eles pegaram uma menorá e a menorá só poderia ser acesa com um óleo especial. E eles acharam somente um frasco de óleo que dava para queimar somente por um dia. Mas, né, uma criança, segundo a tradição, uma menina, achou essa quantidade de óleo, resolveu se espalhar e, por um milagre, ela ficou acesa por 8 dias. Por isso que saiu da menorá, que são 7 luzes, para 8 luzes, porque ficou 8 dias, chamado como a festa de Hanukkah, que é aceso numa Hanukkah, que é exatamente a menorá de 8 pontos. Então essa é a história das traduções bíblicas, né? Tanto da primeira tradução no Egito, que foi a Septuaginta, em seguida a de Jerônimo, que é a Vulgata Latina, e para nós aqui a tradução de João Ferreira de Almeida. É importante lembrar que cada tradução da Bíblia traz nuances e escolhas de palavras. Devemos comparar versões e não se prender a apenas uma. Mais importante que a tradução perfeita é deixar que a palavra traduza o seu coração. E quero te lembrar de algo muito especial. O nosso Museu de Curiosidades Bíblicas está de portas abertas, pronta para receber você gratuitamente. Além das visitas ao museu, realizamos exposições, palestras em igrejas, escolas, empresas e instituições. Para saber como levar essa experiência até você, é só clicar no link na descrição ou no topo dos comentários. Vai ser uma alegria caminhar junto com você nessa jornada. E como prometido, aqui na tela está o QR Code para você acessar o nosso presente exclusivo. O e-book Linha do Tempo da Bíblia, dos manuscritos ao digital. Nele você vai viajar pelos séculos, entender como a palavra foi preservada e ter uma visão clara da jornada até chegar às suas mãos, no formato impresso e digital. Hoje você viu como as primeiras traduções da Bíblia mudaram a história da fé e como a Vulgata se tornou um divisor de águas. Isso nos lembra que Deus fala em todas as línguas e o mais importante é deixar que sua voz transforme o nosso coração. E eu quero ouvir você. Qual a tradução da Bíblia você usa no seu dia a dia? Conta aqui nos comentários. E não perca o próximo episódio da série A História Oculta da Bíblia. Vamos mergulhar no mistério dos manuscritos do Mar Morto. Será que eles escondem segredos que mudam tudo o que sabemos sobre a Bíblia? Você é o meu convidado especial. Espero você aqui para conhecer um pouquinho mais sobre essa história.